7h30 em ponto, estamos de volta aqui no Manhã no Ar e vamos direto lá para o estúdio da Rádio A Crítica para falar com Adeilson Buquerque. Ele também está ao vivo na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. O Adeilson, que é o grande especialista aqui da TV A Crítica em esportes de um modo geral, e lógico que hoje não, amanhã tem rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. A gente transmite justamente com o Adeilson e a gente vai comentar sobre esporte agora. Adeilson, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia para você, bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio A Crítica FM, que como sempre, né, todos os dias a gente faz essa interação. Tem muito futebol no fim de semana, aliás, durante toda a semana, muito futebol aqui na capital amazonense, né, Dani? Então, conta pra gente que horas vão ser esses jogos e quais são os jogos mais esperados. Olha, nós vamos ter para o Campeonato Amazonense, nós que somos a emissora oficial do Campeonato Amazonense, vamos ter aí a 12ª rodada do Campeonato Amazonense, vamos ter uma rodada praticamente cheia, vamos colocar assim. O destaque principal desta rodada é para o jogo Rio Negro e Manaus. Essa partida vai ser transmitida, inclusive, pela TV A Crítica Record, a partir das 11 horas nesse sábado. Por quê? Porque ainda tem uma vaga. O time do Princesa dos Solimões, do Fast Clube do Nacional, eles já estão garantidos na semifinal. 4 times passam para a semifinal e, consequentemente, eles vão brigar pelo título do Campeonato Amazonense. Então, tem uma vaga aberta. E aí vamos ter ainda 3 rodadas, um total de 9 pontos a serem disputados. E esses 9 pontos serão disputados diretamente, de forma assim, bem mesmo disputadíssima, vamos colocar assim, por essas 3 equipes, pelo time do Manaus, pelo time do Galo da Praça da Saudade e do São Raimundo. São as 3 equipes que estão brigando ainda para tentar chegar entre os 4 melhores, aqueles que vão brigar pelo título do Campeonato Amazonense. Destaque, então, para o jogo deste sábado. A gente aproveita a audiência do Manhã no Ar para convocar, para convidar os nossos amigos e amigas para acompanhar amanhã, sábado, a partir das 11 da manhã, Manaus e Rio Negro, direto do Clube do Trabalhador do SESI, aqui mesmo na nossa TV A Crítica Record, Dani. A gente assiste também pelo Play, não é isso? Também pelo A Crítica Play e pelo A Crítica Mais também, né? O aplicativo Play, inclusive, é uma febre, né? Nós sempre divulgamos isso. Bacana, né? Na TV A Crítica, muito bacana. Inclusive, o próprio Arthurzinho, né? Que fica ali na nossa retaguarda também. É o coordenador do Play, o João Arthur. Perfeitamente. Ele sempre manda para a gente, durante as transmissões, a audiência, a participação dos nossos internautas, ouvintes. Então, é muito bacana. Não só o Brasil inteiro já abraçou essa febre que é o nosso A Crítica Play, como também outras partes do mundo, né? Então é muito bacana a nossa audiência e a interação muito bacana, não só pela TV, como também pela rede mundial de computadores. É fantástico. No último jogo, inclusive, tinha gente na Bolívia assistindo. Bacana que são amazonenses aí, de certa maneira, conseguem estar por dentro do noticiário local, matar um pouquinho da saudade assistindo. E a vantagem também de assistir ali pelo Play é que você pode estar em qualquer lugar, em deslocamento, num sítio com a família, para ali, desde que tenha Wi-Fi, é tranquilo de você poder assistir o jogo pelo seu telefone, pelo seu tablet. Realmente é muito bacana, uma ferramenta a mais e que só cresce em audiência a cada dia. Bacana. Não tem como o ouvinte, o próprio telespectador, internauta, né, dizer que não tem como acompanhar, porque ferramentas existem, é uma forma de que a Rede Federal de Comunicação tem para mostrar e para deixar bem claro que nós acreditamos no futebol do Amazonas. É por isso que a gente destaca todas essas ferramentas, é muito importante, sem dúvida. Agora, Adeilson, amanhã tem também é dia de Campeonato Brasileiro aqui. O Vasco recebe Londrina, a cidade empolvorosa, sobretudo para os torcedores aí do Vasco, uma expectativa imensa para esse jogo. O Vasco da Gama chegou na quinta-feira aqui, inclusive alguns jogadores considerados comandantes, como o próprio Nenê, né, que é o melhor jogador do time do Vasco, indiscutivelmente, que é o comandante, eles chegaram depois. O Vasco chegou na quinta-feira, pelo menos a delegação em boa parte do time, chegou na quinta-feira, foi para o hotel, descansou um pouco e ontem, inclusive, realizou um treino apenas com os atletas considerados suplentes, os reservas, né? O Nenê chegou um pouco depois e hoje vai ser realizado, inclusive, um treino. A gente está vendo aí, inclusive, o VT, a nossa equipe esteve ontem lá na Arena da Amazônia, acompanhando esse pré-aquecimento, esse pré-treino aí, os últimos detalhes que são tomados pelo técnico Jorginho e com toda a sua comissão técnica, já avisando exatamente a partida muito importante para o time do Vasco da Gama diante do Londrina neste sábado. Inclusive, está aí. O Martin Silva era o único jogador titular do time do Vasco da Gama que esteve participando deste recreativo aí que a gente está mostrando neste momento realizado lá na Arena da Amazônia. O melhor de tudo, Dani, é que o torcedor
está apoiando o time do Vasco. Apesar de, na chegada, na quinta-feira, lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o torcedor, pouco mais de 200 torcedores, estarem lá no estádio, lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, exatamente, até mesmo protestando, porque o Vasco vem de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, mesmo assim, a gente viu que alguns protestavam, o que é normal, inclusive considerado assim pela comissão técnica do time do Vasco da Gama, e outros também incentivavam, empurravam. E é dessa maneira que vem sendo, inclusive, a participação do Vasco da Gama aqui mesmo na Arena da Amazônia. Alguns criticando, mas a maioria apoiando o time do Vasco da Gama. O Vasco que recebe essas críticas porque está na Série B do Campeonato Brasileiro. Adeilson, me tira uma dúvida, eu estou vendo as imagens, quem acompanha a gente pela TV também, desse treino, né? As 2 traves, elas foram colocadas no meio do campo, fiquei bem curiosa. Isso é para dar agilidade, é para ter mais rapidez? Parece assim um tamanho de um futebol de quadra, não de campo. Por que fazem futsal, isso? Né? Parece futsal, exatamente. Por quê, hein? Perfeitamente. Eles reduzem, né? É o campo reduzido, chamado assim pela comissão técnica, pelos treinadores. Inclusive, quando tem jogos muito importantes, é mais para dar um chamado jogo apoiado, que inclusive é muito destacado pelo técnico Tite, né? Da seleção brasileira. É o chamado jogo apoiado. É para encurtar os espaços do adversário e, ao mesmo tempo, para que haja uma criatividade um pouco mais considerável por parte dos atletas, né? No caso do Vasco da Gama. É por isso que eles fazem esse trabalho de campo reduzido, para ver se o trabalho de bola, de toque, de triangulação é muito mais importante do que se fosse no campo um pouco mais aberto. Até porque, né, é só entre eles ali, então vale muito ali para trabalhar um pouco mais a técnica, a tática, que é organizada pelo técnico Jorginho. Inclusive, Dani, a Dani Diniz esteve acompanhando o treino do Vasco da Gama. Se você quiser, a gente pode mostrar um pouquinho de como é que foi essa atividade realizada ontem na Arena da Amazônia. Sim. Vamos ver, todo mundo junto. O treino durou 45 minutos e não foi aberto à torcida. A maioria dos jogadores no gramado era do time reserva. Os titulares se concentraram no fortalecimento muscular no hotel. Os preparativos são para o jogo desse sábado, na Arena da Amazônia, válido pela Série B do Brasileirão. O Vasco tenta recuperar a liderança do campeonato depois de 2 derrotas consecutivas. Isso creo que o que mais preocupa, essa queda de rendimento depois de um jogo com Goianiense em casa que tinha sido muito bom. A gente perdeu muito disso, assim que tem que retomar isso, que a gente está mais preocupado em retomar esse futebol. A Arena da Amazônia traz boas lembranças ao Vasco da Gama. O time Cruz Maltino venceu 2 clássicos válidos pelo Campeonato Carioca. Um contra o Fluminense e outro contra o Flamengo. E a expectativa agora é manter um bom retrospecto. Acho que a gente está se preparando junto com a comissão técnica para a gente fazer um bom jogo no sábado, para a gente conseguir um grande resultado, para a gente, o mais rápido possível, conseguir logo o acesso para nos dar tranquilidade. Essa será a 3ª vez do Vasco na Arena da Amazônia neste ano. O time ocupa hoje a vice-liderança da 2ª divisão. Os ingressos para a partida variam de R$ 60 a R$ 100. Pois é, e é importante, Dani, que o torcedor vascaíno possa lá incentivar o time do Vasco da Gama. É claro que existe a pressão de um lado, mas acima de tudo o apoio, né, que é incondicional, inclusive o próprio auxiliar técnico do Jorginho, o Zinho, que é tetracampeão mundial, todo mundo conhece ele, né? Ele ressaltava ontem na coletiva de imprensa que ele quer o apoio, ele pede o apoio, mas também não vai se esquivar não daqueles que quiserem criticar também e cobrar, até porque faz parte, segundo o Jorginho e o Zinho. E é verdade, né? O torcedor paga o ingresso, vai ao estádio para cobrar e ver espetáculo. É o que todo mundo quer ver, principalmente o torcedor do Vasco da Gama neste sábado. Agora, olha só, eu não sou torcedor do Vasco não, mas se eu fosse, eu iria para incentivar. O time já está numa situação difícil, Série B. É um time carioca, veio lá do Sudeste para ter esse jogo aqui em Londrina, não faz o menor sentido. Com certeza veio buscando também esse apoio da torcida do Vasco da Gama, que é muito grande aqui em Manaus. Não faz muito sentido, é direito, lógico, de todo mundo protestar, gritar, fazer o que quiser, mas não faz muito sentido, né? Eu acho que eles vieram até aqui em busca desse apoio e eu acho que é uma hora que o torcedor tem que mostrar que gosta do time, precisa de resultados, mas sem dúvida nenhuma tem que apoiar o time que veio lá do Sudeste para jogar aqui em Manaus. Não faz sentido ficar vaiando todo o tempo. E cá pra gente, o próprio presidente do Vasco da Gama, o Eurico Miranda, já tive a oportunidade de conversar com ele, assim com outros atletas, o próprio Martin Silva também, o Leandrão, o Nenê também, são pessoas que são muito receptivas. Eles já deixaram bem claro que eles gostam de jogar aqui na capital do Amazonas pela receptividade. Adriano Diniz citou agora há pouco aí os clássicos cariocas aqui na Arena da Amazônia, pelo Super Series, né, que foi realizado no início do ano. Sim. O Vasco da Gama realmente jogou demais. É o atual campeão carioca e, na minha concepção, é o atual time
carioca da temporada, vamos colocar assim, porque ganhou tudo, ganhou o Campeonato Carioca, vem participando do Super Series, como teve aí, agora no Campeonato Brasileiro da Série B, vem fazendo também um bom campeonato. É claro que nem sempre vai ter vitórias, né? Como aconteceu nos 2 últimos jogos, principalmente contra o Paysandu, que o Paysandu jogou demais na última partida, não foi à toa que venceu por 3-1. Mas o Vasco da Gama tem um apoio, sem dúvida, incondicional do torcedor, é assim que a diretoria espera, e nós também esperamos que o torcedor possa ir amanhã, a partir das 5h30 da tarde, que é o horário do jogo, né? Para incentivar esse jogo diante do Londrina. O Vasco é o segundo colocado, está atrás ali do Atlético Goianiense, e o Londrina, com o adversário de amanhã, ocupa a 4ª posição. A briga tá feia para subir para a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. Obrigadíssimo, Adeilson Albuquerque. Ótimo esse papo que a gente tem sempre de manhã. Eu conheço muito aí de esporte através de você, né? Não acompanho tanto, mas você fala de uma maneira que a gente, que não é especialista no assunto, consegue entender. Muito obrigada, Adeilson Albuquerque. Ótima sexta-feira para você. Ótimo fim de semana de trabalho, que amanhã você vai narrar esses jogos aí do Barezão. Tudo de bom, a gente volta a se falar na segunda. E ótimo fim de semana também para os ouvintes da Rádio A Crítica que nos acompanham nesse momento. Em nome de todos os nossos ouvintes, de toda a nossa equipe, é sempre muito bom também interagir com você. Um abraço, bom futebol para todo mundo e até segunda-feira, Dani. Até segunda, tchau, tchau. Olha, lições sobre a educação dos filhos inspiradas aí por uma princesa e as conclusões surpreendentes de uma pesquisa sobre as nossas estradas. Esses são destaques no próximo domingo espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo. As revelações de um estudo inédito sobre acidentes em rodovias brasileiras. Quem são as principais vítimas? Os horários mais perigosos. E de quem é a culpa? Estradas, carros ou motoristas? Um território dos índios no coração do Nordeste. Um paraíso natural que permanece intocado, como nos tempos de Cabral. Veja como os índios mantêm as tradições, como a corrida de canoas. Tá acirrada a disputa. E abraçam as novidades trazidas pelo homem branco. Você vai ser o quê? Campeão mundial. Uma visita à fazenda do cavalo gigante. Ele pesa quase 1 tonelada, o dobro de um cavalo comum. Ele come 3 vezes mais que os outros cavalos. Entenda por que ele cresceu tanto. Um gesto simples que diz muito sobre a educação dos filhos. A princesa Kate se abaixou para falar com o herdeiro do trono. Saiba o que isso significa e por que a imagem provocou um debate sobre a melhor forma de chamar a atenção dos filhos. Neste domingo, às 7h30 da noite. Depois da Hora do Faro. Até lá! E agora a gente fala da programação cultural para o domingo. A Feira do Paço começa a partir das 4 da tarde, lá na Praça Dom Pedro II. E vai ter aí uma programação especial voltada para mulheres e também para as crianças. Não é mesmo, Thea Morel, com quem eu volto a falar ao vivo? Conta pra gente o que vai ser essa programação, como é que vai ser, hein? É, Dani, exatamente, até porque outubro, né, é o mês das crianças, existe também aí o Outubro Rosa, né, que é uma ação para incentivar as mulheres, e essas duas ações vão estar sendo coordenadas nessa terceira edição da Feira do Paço. Para explicar como é que essas ações vão funcionar, nós temos aqui o Inácio Guedes, que é um dos sócios fundadores do Instituto Amazônia, que é um instituto que promove essa feira todo segundo domingo de cada mês. Bom dia, Inácio. Inácio, como é que vai ser como é que serão, né, essas ações do Outubro Rosa voltadas para as mulheres especificamente dentro da Feira do Paço? Bom dia. Na verdade, é uma questão de saúde pública, então nós nos envolvemos também com essa temática. E lá, a nossa equipe social, que tem as assistentes sociais, questões de saúde, estaremos distribuindo folder, promovendo essa divulgação, conscientizando as mulheres e encaminhando para o serviço de saúde competente para que façam o diagnóstico e o tratamento e prevenção. Isso é uma coisa diferente, né? Porque normalmente a Feira do Paço ela é uma feira de empreendedorismo, envolve ali a comunidade da Bernardo Ramos, né? Isso vai ter também. Isso vai ter, isso é o forte, como estamos nesse momento oportuno, tanto das crianças quanto do Outubro Rosa, também trabalharemos essa temática do empreendedorismo social. E como é que tem funcionado a feira nessas duas últimas edições? Agora está indo para a terceira, né? Como é que tem sido o sucesso e o retorno? A gente observa que um dos objetivos também é ocupar, né, aquele espaço
do entorno do Paço Municipal, que é realmente um espaço histórico muito importante na nossa cidade, né? É um espaço importante, o marco zero da cidade, que até então estava invisível. Na verdade, o Instituto tem um grande projeto, que é o Espaço São Vicente. E dentro de constituir, revitalizar o Espaço São Vicente está a Feira do Paço, que é integrar a comunidade local, fazer com que eles se sintam moradores e donos daquele espaço, se de pertença, e também trazer a sociedade, trazer a comunidade para entender que ali é o centro, é o início da nossa história de Manaus. Isso é uma forma de revitalizar não só os prédios públicos, os prédios particulares, mas também a nossa consciência social, a nossa sociedade que saiba que ali temos que revitalizar e viver aquele momento. Obrigada, Inácio. Olha, Dani, realmente é um espaço muito importante. O interessante da Feira do Paço é porque ela entra ali pela Bernardo Ramos, né? Ela vai até o fim mesmo, onde antigamente era a Ilha de São Vicente. Aquilo tudo é ocupado, diferente de outros eventos que ocupam apenas a Praça Dom Pedro II. Todo o espaço do entorno é ocupado, né? E para as crianças, eu aproveito para lembrar que vai ter também evento do Pokémon GO. O grupo Pokémon GO Manaus, né, vai estar lá com toda a sua presença, com stand, lojinha. Então as crianças com certeza vão poder curtir muito lá. Dani. Obrigada, Thea Morel. Olha, se todo mundo que está assistindo aqui o Manhã no Ar ficar em casa, vai ficar porque quer mesmo, que a gente já deu várias dicas do que fazer, como passear com a família nesse fim de semana. Muitas dessas atividades, a maioria delas de forma gratuita, inclusive. Obrigada, Thea Morel, aí pelas informações. E você aí de casa, já conhece a vila de Paricatuba, cercada de história e belezas naturais? A comunidade, que fica a 1 hora de carro da capital, abriga as ruínas da primeira cadeia pública do estado. E, claro, praias, cachoeiras pouco conhecidas pelos turistas, inclusive. Esse é o nosso destino dessa sexta-feira no quadro Roteiro do Dia. Vamos acompanhar. O Roteiro do Dia te leva para visitar um lugar que reúne história e belezas naturais. A nossa viagem começa aqui na Ponte Rio Negro. Vem comigo conhecer Paricatuba. De carro, o trajeto é feito em cerca de 1 hora. Para chegar, é só seguir depois da ponte e então dobrar à direita. Pronto, chegamos à vila com pouco mais de 2.000 habitantes. Gilson mora na região há 38 anos e conta que por aqui a vida já mudou muito ao longo do tempo. O povo antigamente eles viviam da pesca, era mais da pesca, da agricultura, o que acabou. Hoje são poucas, as pessoas hoje vivem apenas de 2 centros públicos, que é justamente a escola e a unidade de saúde. E isso não dá para suprir a necessidade do povo que tem que sair daqui para trabalhar em Manaus ou em qualquer outra comunidade vizinha ou município vizinhos aqui da comunidade. Mas até então é uma comunidade com um grande potencial, só falta ser explorada e para que a população e o povo da comunidade possa viver. Bem no centro da comunidade, a atração principal, as ruínas de Paricatuba. O casarão do século XIX ainda tem vestígios da construção inicial, alguns tijolos que vieram da Europa. Os azulejos originais estão parcialmente preservados. As plantas tomaram conta das paredes e dão um clima meio macabro para o lugar. Esses cômodos guardam trechos importantes da história do Amazonas. O prédio foi inaugurado em 1888 para ser uma hospedaria para imigrantes italianos. Nunca chegou a cumprir essa função. Passou alguns anos abandonado e foi então transformado em escola para os moradores aqui da região. A comunidade na época se chamava Santo Antônio. No início do século passado, essa estrutura aqui virou a primeira prisão pública do estado do Amazonas. Foi só então que, depois de alguns anos, virou um leprosário. Em 1974 veio uma missão chamada Missão Vistória, pelo padre Humberto Guidotti, né, da Igreja Católica, e reformou apenas a parte da frente, porque logo após que todos os
leprosários foram retirados daqui para um outro lugar, voltaram várias pessoas e formaram um vilarejo. E necessitava de uma escola. E eles vieram e reformaram só a parte da frente, que ficou até 1992. E de 92 para cá ele ficou abandonado. Quem conta essa história é a Vera, que nasceu na vila e não esconde o orgulho de fazer parte dessa comunidade. Eu me sinto muito privilegiada de ter esse monumento histórico na minha comunidade, por fazer parte, porque eu nasci aqui, me criei aqui e formei e estou aqui, sou professora, há 8, 9 anos, vou fazer já esse ano. E eu me sinto honrada de ter um monumento tão histórico, porque faz parte da minha história. E não muito longe desse passeio cultural, a gente tem uma paisagem de tirar o fôlego. Dá até para vir a pé mesmo, para apreciar a visão impressionante que é a praia de Paricatuba. Bom, a praia é bem gostosa, né? Você pode ver que ela não é muito frequentada, é um ambiente bem mais familiar. Eu gostei daqui. Quem vem de outras partes do Brasil se encanta com a beleza do lugar. A natureza, comparando com a nossa terra lá do Ceará, é muito verde, É tudo de bom. Praia, não tem onda nem água salgada, mas tem praia e é maravilhoso. Realmente é impressionante aqui em Manaus, aqui no Amazonas, E já que estamos por aqui, por que não esticar um pouco o passeio para curtir um lugar ainda mais relaxante? A menos de 20 quilômetros de carro tem a Cachoeira do Castanho. Dá para chegar também de barco. A partir de R$ 15, algumas empresas de turismo trazem os banhistas partindo da Manaus Moderna, no centro da capital. O local também oferece muita opção de gastronomia regional. E essa queda d'água só aparece por 4 meses ao ano, na época da vazante. Então, tem que aproveitar. É a segunda vez que eu venho aqui na cachoeira e é maravilhoso, você aproveitar. A gente foge durante a semana para poder aproveitar com mais calma, sem aquele furdunço de várias pessoas. E a gente curte com os amigos no relax, E tem várias barracas, tem a comida regional, então é maravilhoso aqui. E agora a gente tem uma última notícia para você, uma notícia internacional. Foi publicado há cerca de 1 hora atrás em todos os sites de notícia do mundo, que Juan Manuel Santos, que é o presidente da Colômbia, foi indicado para ser o Prêmio Nobel da Paz, o Prêmio Nobel da Paz, agora desse ano. Esse anúncio foi feito em Oslo, na Noruega. O Juan Manuel, ele teve uma importância fundamental na negociação de paz com as Farc, que a gente sabe que durante muitos anos aterrorizou aí a fronteira do Brasil com a Colômbia. Tinha denúncias de sequestro, tinha denúncias inclusive de tráfico de drogas, sequestros de colombianos. Tem um muito conhecido, da senadora, na época candidata ao Senado, Ingrid Betancourt, que chegou a ficar 6 anos em cativeiro, escreveu um livro. Os brasileiros da fronteira sofriam muito com essa instabilidade política, essa instabilidade social. Em 50 anos de guerrilha na Colômbia, os números são assustadores: 260 mil pessoas teriam morrido, 7 milhões de colombianos acabaram fazendo ali um êxodo interno, uma migração interna. Existem ainda 45 mil pessoas desaparecidas. Ter um vizinho nosso como a Colômbia em paz é extremamente importante para toda a nossa região amazônica e agora o reconhecimento vem através dessa premiação. Parabéns aí para o presidente colombiano. São 7 horas e 54 minutos, a gente agradece muitíssimo a sua companhia. Convida para você continuar com a gente com o Fala Brasil e no Play aqui na TV Crítica Record. Tchau, tchau.